Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Braz Domingos e estou trazendo aqui novamente mais um vídeo, mais uma palavra importante que eu acredito que vai falar no seu coração, vai te abençoar, te fortalecer. Mas antes de começar esse vídeo, eu ia pedir para que você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscrevesse, é gratuito. Quando você se inscreve, você vai fazer parte do canal e o YouTube ele vai te avisar de todos os vídeos que é publicado aqui. E não esquecer de deixar o seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube ele está entendendo que você está gostando do conteúdo, ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, esse conteúdo para mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Então pessoal, vamos agora ao mais importante. Esse tema que eu vou falar aqui hoje é um tema que na verdade é pouco falado nas igrejas. Poucos pregadores que pregam a palavra comentam sobre esse tema. E é um tema, na verdade, que não pode ficar de fora. As pessoas têm que saber o porquê e para que esse tema que eu vou falar aqui agora, ele serve. A palavra diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, pessoal, como você pode ouvir, é uma palavra, vamos dizer assim, é bem pesada, né? Ela não tem meio termo, né? Ela é direta, ela é objetiva. O que é o livro da vida, em primeiro lugar? O livro da vida é um livro que está lá no céu. Ele está aos cuidados de Deus e de Jesus. Quando Jesus vier para buscar os seus escolhidos, aqueles que foram salvos, que já não está muito longe disso acontecer, está muito perto, Jesus vai estar com esse livro, vai estar com ele. E ele vai abrir aquele livro, que é o livro da vida. E se ele abrir o livro e o nome de tal pessoa estiver ali, aquela pessoa vai ser salva. Então, todos os nomes que estiverem inscritos no livro da vida, todos serão salvos. Então, o livro da vida ele é muito importante. E agora, às vezes você me pergunta, mas como que eu faço para que o meu nome ele venha estar escrito no livro da vida? É simples. Quando uma pessoa ela entrega a vida dela totalmente para Deus, por exemplo, ela se batiza, ela se converte dos seus maus caminhos e ela começa a andar na presença de Deus a partir daquele momento, ela começa a ter uma comunhão com Deus, dali em diante, todos os dias, né? Vira rotina. Ou seja, o nome daquela pessoa já passa a fazer parte do livro da vida. Ou seja, mas só que ela tem que manter aquela comunhão com Deus, porque assim como é inscrito, ele pode também ser tirado. Então, o tempo de a gente batalhar para que o nosso nome venha permanecer no livro da vida é agora. Por exemplo, se Jesus ele vem e o meu nome não está escrito lá e eu quero que ele escreva meu nome ali naquele momento, ele não vai escrever, porque na verdade o tempo é agora. Ou seja, o nosso futuro ele tem que ser decidido agora. Nós temos que entregar nossa vida para Deus é agora, não é amanhã ou quando ele voltar. Porque quando ele voltar, não tem mais tempo de fazer nada. Então, é o agora que é mais importante. Então, pessoal, é muito importante nós vivermos uma comunhão com Deus. É muito importante nós entregarmos a nossa vida para Deus. Então, o livro da vida, você pode procurar. Não são muitos que pregam sobre o livro da vida. Então, o livro da vida ele é algo muito importante. Ou seja, é algo que decide a nossa salvação. As nossas atitudes fazem com que o nosso nome venha parar ali no livro da vida, venha a ser escrito no livro da vida. E então temos que nos preocupar com isso. A Bíblia diz também lá em Epístola de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim, pensai nas coisas lá do alto. E quando a gente pensa nas coisas lá do alto, a gente está pensando no livro da vida, na salvação. Então, nós estamos sujeitos a muitas coisas nessa terra, nos preocupamos com muitas coisas e muitas das vezes nos esquecemos de nos preocupar com o mais importante, que é a nossa salvação. Para onde iremos depois da morte? Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, nós temos que fazer agora. Nossas atitudes de agora definirá para onde iremos. Então faça o hoje. Se você quer entregar sua vida para Deus, entregue hoje. Se você quer manter uma comunhão com Deus, viva hoje e assim por diante. Se Deus ele te der a oportunidade de amanhã você viver novamente, continue vivendo uma vida com Deus, porque tudo isso define, ou seja, o seu destino. Então não podemos perder tempo. O tempo, na verdade, ele está se esgotando.
Jesus está mais próximo como nunca. Então o livro da vida, como você pode entender, é um livro que está lá no céu. Mas quando Jesus vier, ele vai vir com esse livro, ele vai ficar sobre as nuvens. Jesus, ele não vai vir mais sobre a terra, ele vai vir sobre as nuvens, que é a segunda volta de Cristo. Está muito perto disso acontecer. E ele vai ler, ele vai chamar as pessoas que está escrito ali naquele livro. Então, que possamos nos preocupar ainda mais, ou seja, com a nossa salvação, pensar nas coisas lá do alto, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar as coisas lá de cima, porque as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Ou seja, se preocupe com as coisas de Deus, porque o mais Ele vai acrescentar na sua vida. Nessa terra nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, mas nós não podemos esquecer que lá no céu é um lugar que não existe tristeza, é um lugar que não existe noite, porque o próprio Deus é a luz. É um lugar que não existe sofrimento, lá não existe sofrimento. Mas se a gente vai para lá ou não, é as nossas atitudes agora. Então temos que buscar, perseverar e manter a nossa vida com Deus, sempre, em todos os momentos. Se por acaso hoje você tem passado por situações difíceis, não abra mão da sua vida com Deus. Viva, lute, batalhe, mas não abra mão da sua vida com Deus, porque o tempo ele está próximo. Busque em primeiro lugar as coisas lá de cima, porque as demais coisas Deus ele vai acrescentar na sua vida. Deus ele sabe do que eu preciso, Deus ele sabe do que você precisa, Ele sabe da nossa necessidade. A Bíblia diz que Deus ele conhece o nosso coração mais do que ninguém. Antes de eu falar algo para Deus, Ele já sabia o que eu ia falar para Ele. Então, pessoal, que esta palavra venha ficar no seu coração. Nunca se esqueça, o livro da vida, ele está lá. E nele está sendo escrito o nome daqueles que vai ser salvo. E como eu estava te dizendo agora há pouco, o nome que está escrito lá, ele também pode ser tirado. Por exemplo, para você entender essa parte. Quando uma pessoa se converte, ela busca ali a presença de Deus, ela vive nos caminhos de Deus e de repente ela se desvia do caminho de Deus e não quer mais saber de Deus. Por exemplo, Deus já não mais importa na vida dela, não importa mais. E acontece com que não dá tempo dessa pessoa se arrepender mais, de voltar para os caminhos de Deus. Ou seja, ela perdeu a salvação. Então, a salvação, na verdade, é algo muito sério, é algo que a gente não pode brincar. Então, que essa palavra ela venha ficar edificada no seu coração. Busque em primeiro lugar as coisas lá de cima. E as demais coisas, Deus ele vai acrescentando na sua vida. Que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo.